Isso aí, você queria saber qual que era o maior arrependimento da minha vida. E tinha gente também que não queria saber, mas acho que quem não queria saber não deve ter vindo aqui, né? Bom, algumas pessoas mandaram algumas umas respostas engraçadas lá, e algumas pessoas talvez não tão engraçadas, mas tentaram acertar mesmo, mas ninguém acertou, né? E assim, eu tinha plena consciência que ia ser bem difícil alguém acertar, porque é uma coisa que acho que muito pouca gente, quase ninguém, eu diria, sabe que eu faço, né? Então, o maior arrependimento da minha vida foi quando eu estava no Japão, em 2010, que eu comecei a escrever um diário, né, enquanto eu estava lá, só que eu parei. Eu parei porque eu não tinha, né, esse costume de escrever diariamente, né? Mesmo que fosse pouca coisa, assim, algumas frases por dia. E eu fiz por alguns dias lá, acho que uns 2, 3 dias, assim, no máximo. Só que depois eu não consegui continuar, né? Porque eu tava me forçando a escrever em japonês, né? Pra praticar enquanto eu tava lá. E como eu estava no outro país, eu estava aprendendo um monte de coisa, me adaptando a um monte de coisa, e a minha cabeça tinha que meio que pensar em japonês, né, porque eu não estava no Japão, e algumas coisas não, muitas coisas eram bem diferentes, né, da mentalidade aqui do Brasil, né, e isso tava me consumindo muito, assim, energia, né, e infelizmente eu acabei não continuando. Então, meu maior arrependimento foi não ter continuado o meu diário enquanto estava no Japão. E por que que eu falo que esse é o meu maior arrependimento, né? Porque o período que eu fiquei lá, eu aprendi muita coisa, né? Eu conheci muita coisa, eu vivi muita coisa, mas assim, não somente pelo fato de eu estar lá, né? Sim, porque foi assim um momento da minha vida assim muito diferente, né, de muito aprendizado, né, que eu tive que me virar muito porque eu estava sozinho lá. Então, esse assim é um arrependimento putz, muito grande que eu tenho, né? E depois que eu voltei do Japão, né, eu 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 acabei assistindo uma palestra, só que eu não achei o vídeo, eu queria muito ter achado o vídeo de novo. Ela era no estilo de TED, mas não era o TED, então era um evento parecido com o TED, mas não era um TED, né? Que de uma professora que ela falou exatamente sobre, né, os benefícios, né, do journal, né, que se você traduzir para o português vira diário, né, então os benefícios de você manter, né, um journal, um diário. Aí as pessoas fizeram, né, uma pesquisa lá e o pessoal foi escrevendo, né, sobre os dias, né, os problemas que eles tinham, e o que conforme foi passando o tempo, né, o que isso ajudou ou não ajudou, né. E aí depois que eu vi essa palestra, deve fazer mais ou menos acho que uns 3, 4 anos que eu assisti, eu comecei a escrever também diariamente, né? Eu já mudei muito, né, a forma como eu escrevo, né, o meu diário, porque eu acabo pegando referências, né, de outros artigos, né, de outros livros, de alguns outros lugares, né? E o formato do meu já mudou bastante, né? Tinha uma época que eu escrevia em inglês para manter, né, o inglês, né, e praticar, porque assim toda habilidade que você não pratica, né, você não usa, você acaba perdendo, né? Isso é meio que natural, né? O nosso cérebro faz isso para economizar energia, né? Se eu não estou usando inglês, para que eu vou manter isso daí, né, numa parte do cérebro assim mais fácil de ativar, né? Não faz muito sentido, né? E até falando de línguas, né? Depois que eu tava já há alguns meses no Japão, eu tava começando a esquecer as palavras em português, porque eu não usava português. Eu só usava inglês e japonês, né? Então, se você está aprendendo uma língua e você está começando a esquecer outra, por exemplo, palavras em português, enquanto você está estudando inglês ou espanhol, isso é uma coisa boa, porque quer dizer que você tá trocando aí algumas partes aí, né, do seu cérebro, né? E, e, e só voltando pro diário, né? Além, né, de escrever em inglês uma época eu já escrevi em português, né? E hoje em dia eu escrevo em japonês, né?
Mas por que que eu escrevo em japonês, né? Eu escrevo em japonês porque eu quero continuar praticando, né? E no meu dia a dia eu quase não uso meu japonês, né? Então, assim, uma forma de eu manter, né, esse conhecimento que eu tenho, né, da língua é escrevendo em japonês, né? E o formato do meu diário, hoje em dia, né, eu peguei do livro Tools of Titans, né, Ferramentas de Titãs. Tem uma parte lá do livro, né, que fala de diário. Aliás, esse livro, né, o Ferramentas de Titãs, é muito legal, eu recomendo muito. Tem muita coisa, assim, sobre muita coisa, dieta, exercício, diário. Eu não li o livro inteiro, né, porque o livro são vários capítulos, né, com experimentos, testes, né, de algum hábito, né, de alguma pessoa famosa, de alguma pessoa de sucesso que o autor fez, né. Então, assim, tem muita coisa e é bem legal, né. E assim, e não é um tipo de leitura que você precisa necessariamente ler tudo, né. Você pode pegar os assuntos que te interessam mais ou que estão te interessando no momento, dar uma lida, praticar alguma coisa e pronto, né. É bem, bem legal. E aí o meu formato atual é esse, né? Então, o Tools of Titans ele divide o diário, né, em cinco partes, né? A primeira parte, que é a parte do agradecimento, né? Então você escreve 3 frases de 3 coisas que você é agradecido. A segunda parte, que é a parte das afirmações, né? Statements. Então são as afirmações que você, né, vai fazer no dia, né? Ou para sua vida. A terceira que seria o que tornaria, né, esse dia um dia bom, né? E aí essas 3 primeiras partes você faz pela manhã, e aí a quarta e a quinta você faz à noite antes de dormir, né? A quarta é, é o, são as vitórias, né? Victories, né? Então as vitórias do seu dia, né? Alguma conquista, algo bom que aconteceu, que você queira destacar, você coloca nas vitórias. E 5, por último, é o que faria, né, o meu dia melhor, né? Meu dia melhor, mais produtivo, esse tipo de coisa, né? Então, eu vou até mostrar para vocês, né? Esse aqui é o meu journal de agora, né? É um caderno do Miniso, que eu acho ele bem legal porque ele tem páginas sem nada, né? Então, páginas totalmente brancas, que aí você tem liberdade de fazer do jeito que você quiser, no formato que você quiser. E ele tem algumas outras seções, né? Então tem uma seção em pontilhados, né? Que você pode usar como bullet journal, ou para fazer desenho, ou para fazer tipo gráfico. E tem a parte de linha, né? Então eu gosto bastante assim, né, de caderno, essas coisas. E aí sempre que eu vou no Miniso, que tem alguns cadernos meio diferentes, eu acabo eu acabo comprando, né? E aí o formato do meu diário hoje em dia é esse aqui, né? Então, a parte a parte aqui é que não vai dar pra ver, acho que muito bem, deixa eu ver. A parte aqui em laranja, essa primeira parte aqui, é o agradecimento, né? Então são 3 coisas que você é grato, né, no dia. A parte aqui a segunda parte que está em amarelo aqui são as afirmações. Então são, sei lá, objetivos, né? Coisas que você quer afirmar e reforçar. A terceira parte aqui é o que faria o seu dia um bom dia, né? A quarta aqui em verde são as vitórias, né? Então, algumas vitórias que você teve no dia, pode ser coisa simples, né? E a quinta e última, que está em roxo aqui, o que faria o dia melhor, né? Então, só o que eu queria falar era basicamente isso, que minha maior, meu maior arrependimento é não ter escrito, né? Continuado escrito um diário enquanto eu estava no Japão, né? Porque é muito interessante se você pega um dia aleatório e volta, por exemplo, um mês atrás. Você volta nas páginas para o mesmo dia, um mês atrás, e às vezes você lê alguma coisa, aí você para e pensa, pelo menos para mim, né? Você para e pensa, nossa, passou, sei lá, só um mês, né, disso. Ou, nossa, isso aconteceu faz um mês atrás e parece que é muito tempo, ou pouco tempo, não sei, acho que depende
do momento que você tá, né? Mas assim, no meu caso, via de regra é, nossa, isso aqui foi tipo o mês passado. Parece que, né, eu já fiz tanta coisa que eu tinha a impressão que já fazia muito mais tempo, né? E aí acho que só por fim, né? Então, assim, sobre o diário, né? Se você nunca escreveu ou nunca pensou em fazer, escreve. Escreve porque depois se você dá um Google aí, procura aí, benefícios do diário, journal, esse tipo de coisa. Tem muitos benefícios, né? Principalmente assim, se você está num momento meio ruim, você está meio triste, você está meio perdido na vida, coloca no papel lá. Você não precisa escrever uma bíblia por dia. 3 frases. 3 frases simples, com alguma coisa que você gostou do seu dia, alguma surpresa boa, qualquer coisa. Eu comecei assim, com 3 frases. 3 coisas boas. Ah, hoje o dia estava bonito. Hoje, sei lá, o gato do meu amigo não me arranhou. E hoje eu comi um lanche que estava muito bom. 3 coisas, só isso aí. Faz isso daí e continua, você vai ver os benefícios que isso daí gera, né? E aí acho que só para fechar o vídeo, né, que eu comecei falando de arrependimento, né, eu acho que, e eu vi que numa das enquetes que eu fiz, né, muita gente colocou que tinha arrependimento, né, de coisas, né. E assim, eu acho que os arrependimentos, se for para se arrepender de alguma coisa, você tem que se arrepender. Na verdade, você não deveria se arrepender de nada, né? Mas se for para se arrepender de alguma coisa, né? Nunca se arrependa de algo que você deixou de fazer, né? Então, por exemplo, eu sinto que eu devia ter feito isso, mas eu acabei não fazendo, e aí teve um resultado, e aí hoje em dia eu paro e penso e falo, putz, se naquele dia eu tivesse feito aquilo que, né, eu queria fazer, mas eu não fiz, como será que seria o resultado, né? Então, se você for para fazer alguma coisa, não fique pensando, né, no resultado, né? Eu vou fazer tal coisa com tal intenção para obter tal resultado. Porque tem muitas coisas na nossa vida que não dependem da gente, depende muito mais de outros fatores do que da gente, né? Então, façam as coisas que você sente, né, que tem que fazer, desde que estejam, né, alinhados com seus valores e princípios, né? E não se arrependam, né? Porque assim, se você fez e o resultado que você obteve não foi aquilo que você esperava, então você já aprendeu que dessa forma talvez não funcione para aquela determinada situação, para aquela determinada pessoa. Isso aí vai variar muito, né? E aí se você quer fazer novamente, você sabe que você tem que mudar alguma coisinha. Aí você mudando um pouquinho alguma coisinha, pode ser que você atinja o resultado que você quer, né? Então, não se arrependa de coisas que você pensou em fazer e não fez por medo. Faça as coisas, faça com o coração, com seus melhores recursos, e melhores recursos não só financeiro, né? Os melhores recursos que você tem, né? Às vezes a gente faz alguma coisa e a gente tem um determinado conhecimento. E aí, depois que passa um tempo, a gente fala, putz, se naquele tempo lá eu soubesse o que eu sei hoje, eu faria tudo diferente. Ok, mas naquela época lá, o conhecimento que você tinha era aquele, né? Então o que você conseguia fazer era isso, né? E essa acho que é uma chave, é um insight aí que às vezes a gente demora para ter um pouco, né? Mas é isso. Para você que me assistiu aí até o final, eu agradeço aí. Se você achar que o conteúdo é relevante, encaminha para alguém aí que você acha que possa se interessar. Se você gostou, deixa um like aí, né? Só para mim saber que você gostou. Se você não gostou também, pode deixar um dislike aí, que também é bom que eu acabo sabendo, né? O que você achou. E, bom, e sobre arrependimentos e fazer ou não fazer as coisas, eu poderia ficar aqui muito tempo falando, que tem várias coisas que eu fiz que eu não me arrependo e o resultado
que eu esperava foi muito mais extraordinário, né, do que eu pensei, mas isso daí eu deixo para algum outro dia aí, beleza? Valeu, pessoal, até a próxima, tchau, tchau.